Onde vivem? Peraí, desculpa, eu tô com muita informação aqui que eu quero fazer certinho. Vamos lá. Onde vivem? Do que se alimentam? O que fazem? Como se reproduzem? Quem é a geração Z? Salve, salve, amigos, salve geração Z, salve também Baby Boomers, geração X, Y, que são os Millennials, salve também geração Alpha. Sejam bem-vindos ao SamuCast, eu sou Samuel Garbuio e nesse episódio a gente vai tratar da geração Z, dos nativos digitais. Mas antes da gente começar, eu tenho que falar aqui dos patrocinadores, eu não vou fingir costume, é novo, eu estou feliz por isso, inclusive, mas estão com a gente aqui a Escola Cássia Amarela, que é de São Paulo, Centro de Recreação e Educação Infantil, que está com matrículas abertas aí para 2024, vagas limitadas para berçário e educação infantil. Está com a gente também a construtora Bandina, há 50 anos no mercado, 50 anos de excelência na construção de casas, loteamentos, galpões e indústrias, atendendo Valinhos e região. E aqui com a gente também a empresa Elisana Yu Certificados de Valinhos, que atua como ponto de atendimento da Yu Digital, que é uma empresa especializada na emissão de certificados digitais, como eCPF, eCNPJ, eSaúde, eAdvogado. Ela atua também oferecendo certificado digital na emissão do imposto de renda. Então, ajudando também você a declarar seu imposto de renda de maneira mais prática e segura. Quiser se tornar um patrocinador aqui do SamuCast, eu estou deixando o WhatsApp aqui para você fazer contato, Instagram também, samucast.podcast. Você também pode apoiar o SamuCast adotando um episódio, tá? Esse episódio sobre a geração Z foi adotado pelo meu amigo Éder Pessoa, vou pegar ele aqui, ele é do site Cinema e Séries, tá? E você encontra o conteúdo dele no site cinemasséries.com.br e no Instagram, site Cinema e Séries. Tá? Obrigado aí, Éder. Adotou esse episódio para chamar de seu. Gente, para esse papo, para essa conversa, eu tenho um cara aqui que é brabo, hein? O cara é bombado nas redes sociais, tem mais de 65 mil seguidores lá no Instagram, é palestrante, é professor universitário, dá treinamento para líderes, é autor de livros, já publicou 7 livros, enfim, um pouquinho do currículo dele. Edson de Paula, que é doutor em Psicologia Organizacional pela PUC Campinas, consultor de desenvolvimento organizacional, especialista em comunicação e comportamento e mentor de liderança executiva em renomadas empresas nacionais e multinacionais. Edson, obrigado pela presença, cara. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Samuel, e acho muito interessante e também, de uma certa forma, né, muito positiva essa nossa conversa sobre conflitos de gerações, até para que a gente tire alguns rótulos. É verdade, Vamos verdade. quebrar paradigmas aqui, tentar quebrar paradigmas. Algumas aqui. ideias aí, Isso, né, do pessoal. E Isso. você sabe que esse tema, geração Z, ele foi uma sugestão, e aí eu coloquei algumas opções ali no meu Instagram, e foi o mais votado, assim, que eu coloquei algumas opções e eu falei, nossa, cara, o pessoal quer saber sobre a geração Z. Então é uma geração que vem sendo bastante criticada. Acho que colocaram uma super expectativa, né, para resolver um problema de repente. E vou reforçar, hein? Criticada e subestimada. Porque tem talentos importantíssimos nessa geração aí, que nós vamos falar hoje. Vamos falar, sim, de bastante coisa, dessa crítica, dessa decepção, digamos assim, com essa geração. Então a gente vai falar sobre comportamento, sobre Perfeito. mercado de trabalho também, enfim. Mas antes da gente começar aqui o nosso papo, antes de pedir para você revelar para a gente o seu objeto aí, que eu pedi para você trazer, não sei se está em mãos aí. Já está posto. Tá no jeito aqui. Tem um papinho torto aqui. Legal. Para fazer contigo, Legal. Edson. Que é o seguinte, ó, vamos lá. Ó.
Tem jovens da geração Z levando os pais na entrevista de emprego? Você vai Eu responder? vou gaguejar um pouco aqui inicialmente, porque eu vim refletindo sobre isso e isso realmente aconteceu, né? É difícil de falar, mas eu também... Isso tem acontecido. Tem acontecido, mas eu posso Tá. justificar aqui? Pode. Não, depois você aprofunda. Ok. Vamos numa... Vou seguir Eu vou aqui, ó. defender a geração Z aqui hoje, hein? Perfeito. Ó, os pais da geração Z estão indo nas empresas reclamar pelos filhos? Seria então um problema da geração X, na verdade? A geração Z acordou realmente em relação ao trabalho ou ainda não, pois passa boa parte do tempo dormindo? Na hora do recrutamento, o que é pior? Não se vestir adequadamente, não fazer contato visual ou levar os pais? Deveria a geração Z abrir sua própria empresa e pagar os salários que eles gostariam de receber? Se não for um salário de fome, eu tô dentro, viu? Alguns chamam a geração Z de fraca e mimada. Tudo começou a dar errado quando o mertiolate parou de arder? Uma funcionária da geração Z faltou à reunião de trabalho para treinar. Mas, ó, concordo porque tem um contexto. Se não está previsto em contrato e está marcado para horário fora do expediente, dou razão a ela, viu? De qualquer forma, ousada. Fim dos tempos ou início de um novo tempo? Se a geração Z está lutando pelo fim da exploração no trabalho, eu estou do lado deles. Você sugere que eu instale o TikTok para acompanhar as manifestações? E aí, de 1 a 5, quanto eu peguei pesado? Olha, de 1 a 5, eu acredito que você pegou pesado 5, viu? Sinceramente, são rotulações, existem exceções. Eu acho que em toda regra existe uma exceção, eu acredito nisso, sabe? Uhum. E quando nós falamos de jovens, classicamente, contextualmente, historicamente, socialmente, jovem sempre foi irreverente, jovem sempre quebrou regras, jovens sempre foram anarquistas por natureza, em natureza, inconformados por natureza. Agora, essa questão da geração mimimi, eu acho que tem muito mimimi no mundo de hoje. Eu acho que socialmente a gente está vivendo um mundo mimimi. Primeiro que esse termo também ele é um termo equivocado, né? Porque o mimimi pode ser um questionamento sobre algo que é importante, que tem que ser falado, né? Não é? Pode ser também 3 notas mi tocadas simultaneamente, né? Que é aquela coisa do tipo batendo na mesma tecla, né? Um piano que se utiliza uma única tecla, né? Tá. Então, essa coisa de você repetir, né? Tá. De você, quando a gente fala mimimi, né? Quer dizer o seguinte, olha, eu repito muito, contextualizo muito algumas coisas e aquela coisa, uma verdade, uma mentira contada várias vezes, ela se transforma numa verdade. Então, a gente pode entender também que como é algo que está sendo batendo na mesma tecla, é algo que é porque existe uma urgência, existe uma tendência. Existe algo ali que precisa ser... Que precisa ser revisto. Você tem toda a razão, né? Logicamente, existe uma geração e ela tem uma característica muito própria dela. É uma geração que é nativa digital, que nasceu no mundo digital. E, logicamente, querem tudo muito rápido, né? Assim como passar o dedo pela tela, ficar cerceando ali, né? Então, olha, isso serve, isso não serve. Essa coisa do binário, né? Sim e não, sim e não. Então, na vida, talvez eles façam escolhas binárias também. Pode ou não pode, deve ou não deve, eles são muito, assim, pontuais nisso daí. Eles desistem muito facilmente, né? Isso é um ponto que precisa ser revisitado. Desistem facilmente. Desistem facilmente de algumas coisas. Então, se não tá legal, eu saio. Entendi. Se eu não gosto, eu deleto. Se eu não vou com a sua cara, eu te... Como é que falo? Cancelo. Te bloqueio. Eu te bloqueio, te cancelo. Então, tá muito fácil. Eles vivem um mundo digital. São nativos digitais, então... Tudo é muito rápido. Então, é isso. Tem um ponto deles que eu acho bastante interessante, que é não ficar dentro de caixinhas. A nossa geração, ela precisava encontrar um lugar para se adequar no mundo, para se ajustar no mundo. E para ter identidade, né? E essa geração, ela permite circular em outros ambientes. Perfeito. E esse é um ponto positivo. Eu acho super positivo. Porque eu vejo muito dessa questão da diversidade, você trafegar pelas várias praias, né, do mundo e conhecer o mundo. Eles têm muito essa questão aberta de conhecer o mundo, conhecer as pessoas e, assim, de buscar
qual causa eles vão defender realmente, né? É uma geração que se acredita num propósito, isso eu posso te afirmar porque eu tenho alunos dessa geração, né? Tá. Se eles acreditam no professor, eles seguem esse professor. Se eles acreditam naquilo que eles estão aprendendo, eles entram de cabeça naquilo. Mas precisa o quê? Ter um propósito muito bem definido. É assim, se eles acreditam, eles estão juntos. E o que determina essa crença? É aí que tá. Eu acredito que é o exemplo da pessoa que está diante deles. Tá. Eu acredito que é o formador de opinião. Mas nós estamos falando de divulgadores sociais hoje, né? Influenciadores. De youtubers, de influenciadores, né? Então, eles seguem o influenciador mesmo porque influenciou a mente deles. Tá. Então, um professor pode influenciar um aluno da geração Z? Sim. Como? Cativando ele, chamando a atenção dele para o mundo dele. E como dialogar com essa geração? Acho que esse também é um ponto, Esse é um ponto muito importante também. Dialogar, assim, eles não gostam que você fique pegando no pé deles, tá? Não gostam. Eles têm uma baixa resistência à frustração também, viu, Samuel? Por exemplo, isso aqui que eu fiz já é uma... Nossa, isso daí já... Já foi cancelado. Você já foi cancelado. Não foi cancelado não, porque eu estou torcendo para que você não seja. Mas justamente pegar no pé essa questão de você ficar ali querendo dar lição de moral, querendo, sabe, olha... Sim. Olha, vamos falar a verdade, vá. Eu já fui jovem também. Eu sou um jovem de quase 60 anos. Então, eu sou da geração do vinil, passei pela geração do cassete, passei pela geração ali do CD, VHS. Né, do VHS. Então, eu passei por várias transições na minha vida. Que jovem que gosta que um adulto fique pegando no pé dele? Sim. Que jovem que gosta de ficar ouvindo, sabe, conselho de uma pessoa mais velha, mais experiente. Agora, se você chamar a atenção dele para um assunto que ele está interessado, aí tudo bem. Eles aceitam bem piada, porque isso aqui é piada, né, gente? É aí que tá. Eles não têm uma propensão a um bom humor. Tá? É mesmo? Não tem uma propensão a serem bem-humorados. Eles são muito críticos, eles são muito... Assim, tudo que eu estou falando aqui, Samuel, são tendências comportamentais, não são rotulações, tá? Vamos deixar bem claro isso, porque para o nosso... Aqui, quem que está nos assistindo aqui no YouTube, tudo que nós falamos de comportamento são tendências. Você não é, você está. São estados, né? Então, não vamos colocar um rótulo na cabeça das pessoas e dizer, é assim. Mas são tendências de comportamento, são tendências sociais. Não, e baseado em estudo, em observação. Claro, em observação, né? De campo. Você, dá para a gente dizer que é um estudioso da geração Z, estuda conflitos geracionais dentro de organizações. Então, ou seja, está falando baseado também, né, em um histórico, Perfeito. Enfim, em um trabalho que é desenvolvido. Edson, vamos lá, porque o papo já engatou aqui, eu quero saber que objeto você trouxe. Muito bem. Eu trouxe justamente algo que tem a ver com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. O que você acha que é? Agora eu vou fazer a pergunta para o entrevistador. Hoje eu vou quebrar paradigma. Olha, tem algo a ver com o tempo. Algo a ver Qual coisa seria mais emblemática? Fotografia, talvez, você trouxe? Não é. Poderia ser. Porque a fotografia ela mostra um frame de um tempo, né? É um registro de um tempo. Não é uma fotografia. Alguma coisa que você consegue... porque eu pensei assim, em algo que você consegue capturar um momento, uma época. Mas enfim. Vamos falar de controlar o tempo, que é mais importante do que esse carinha aqui, ó. Claro. Eu olhei para lá, achei que tava... E olha que interessante, isso daqui é da geração Baby Boomer. Olha que legal. Né? E quem fazia muito esse movimento aqui, ó, que é tão, né, de dar a corda no relógio, era minha mãe. Ela controlava o tempo em casa. E de tanto que eu ouvia ela dando corda no relógio, no despertador, porque ela despertava a nossa família todos os dias. Deixa eu só, geração Z, isso aqui chama despertador. Despertador, Isso aqui você usa para colocar do lado da cama para não perder hora do trabalho. E aí ele vibra aqui, um som bem característico, né? Então, eu trago uma memória afetiva desse despertador aqui, porque eu me lembro da minha mãe controlando o nosso tempo em casa. Filho, vai para a escola. Vamos acordar todo mundo. Ela que preparava o café e despertava. Ela punha à noite
Esse aqui está quebrado, viu, gente? Mas normalmente ele tem um som característico, crack, crack, de engrenagens, né? Essa questão do tempo sendo controlado ao nosso favor e de alguém nos auxiliando no tempo. E eu trouxe um Eu outro adorei objeto. esse objeto. E um outro objeto emblemático que é algo que te desperta, porque, olha, para chamar a atenção de alguém. Olha, presta atenção no tempo, hein? É sonoro. O tempo está passando. Acabou o seu tempo. Ou quando você chega num lugar e chama a atenção de alguém nesse local. Olha, eu estou aqui. Estado de presença. Me atenda, por favor. Preste atenção em mim. Ah, sim. Então tá aqui, olha. E- Esses dois aqui são objetos muito icônicos para mim. Por quê? São objetos que eu levo, às vezes, nas empresas. Levei como uma âncora minha, né? Então, justamente, para controlar o meu tempo numa atividade, eu deixava na mesa, né? Ok. E, de repente, dentro de uma atividade, para chamar a atenção do grupo, olha, acabou. Tá. Isso Terminou. tem... Ou vamos começar. Mas isso tem relação com o seu trabalho como professor universitário ou não Esse aqui necessariamente? ele tem uma conotação, uma relação muito forte com o meu trabalho como treinador comportamental, facilitador de grupos, né? Eu levo para o ambiente de trabalho. Levava, Entendi. né, até então. Mas eu trouxe para você dois objetos que para mim fazem muito sentido. Eles simbolizam... pode falar. Eles simbolizam justamente, né? O controle do tempo, que é muito importante. A gente está falando de gerações aqui. O tempo passa muito rápido. E a necessidade de você ser o quê? Atendido no momento certo, né? Quando você chega dentro de um hotel, antigamente era assim, viu? Geração Z. Chegava dentro de um hotel, a pessoa não estava no balcão e tinha essa clássica campainha. Aí alguém ouvia e vinha te atender. Aí, quando um chefe de cozinha também, né? Se você for num restaurante, né? Ele vai entregar um prato para chamar o garçom. Normalmente, você ouve esse barulho aqui, ó. Tá? Então, é para chamar atenção. E nós estamos com uma geração que nós precisamos prestar atenção nela e, ao mesmo tempo, chamar a atenção dela. Conquistar a atenção dela. E você tem alguma questão mais pessoal com o tempo? Assim, algo... Eu acho que é uma questão de estilo, viu, Samuel? Eu tenho um estilo muito analítico. Eu sou muito analítico. Até por ser professor, né? Sou muito conformador. Eu gosto de estudar muito. Tenho muito zelo pelo conhecimento. Então, o tempo sempre foi um objeto de estudo meu também, né? O tempo pode ser seu maior aliado na sua vida, o maior aliado da sua vida ou seu maior inimigo, né? Se você não controlar o tempo, ele vai controlar você. Você estava me contando, antes da gente entrar no ar, né? Sobre essa rotina super corrida, que é de viajar pelo Brasil, palestrando, dando treinamento, sendo consultor de empresas para desenvolvimento humano, organizacional. Enfim, e fora tudo isso, professor universitário, está fazendo doutorado, né? Não é? Isso, eu estou no último ano de doutorado, no momento mais assim de pesquisa, levantamento de dados. Então, é uma agenda super cheia, lotada. Então, tem que saber gerir muito bem esse tempo. Você acha que tem pessoas que... Todo mundo pode saber gerir bem o tempo? Ou tem pessoas que definitivamente não conseguem fazer isso? Tem estratégia, tem ferramenta para fazer isso, né? Sim, com certeza. Mas você acha que é uma coisa de perfil? Assim, eu acredito, sim, que é uma questão muito mais do estilo. Do estilo comportamental da pessoa, da personalidade, né? Porque tem pessoas que se atrasam. Mas você viu hoje você falou para mim, olha, Edson, nós temos que nos encontrar às 8 horas da manhã. Em que horas eu cheguei? Exatamente junto com você. Chegamos. Se fosse combinado, não teria dado certo. Sabe que horas eu acordei para estar aqui às 8 horas? 5:30 da manhã. Você veio de onde mesmo? Eu vim de Limeira. Eu calculei todo o trânsito, para você ter uma noção. Você foi melhor que eu nisso. Eu calculei, olha, o trânsito, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Então, essa questão de ser analítico, de ser metódico, de ser pesquisador, né? Ele infere a mim uma questão de controle de tempo. Ao dar um conteúdo, ministrar uma palestra, outro dia estava ministrando uma palestra e tinha um painel aqui com o tempo me controlando. Eu tenho 1 hora, exatamente 60 minutos para falar com o público e o tempo. E a gente correndo. A geração Z, na universidade, no ambiente de educação, ela vai bem?
Ela Ela- gosta de aprender, ela está Ela interessada? vai bem, mas aquilo que eu te falei, você tem que chamar a atenção dela. Tá. Você tem que provocar. Uhum. Você tem que estimular, você tem que brincar muito ali, quebrar. Sabe? O professor tem que ter um jogo de cintura muito grande com os alunos que estão aí na faixa hoje, dos seus 18 até os seus 25 anos de idade. Uhum. Tá? Vamos agora, entrando mais no assunto mesmo da geração Z, tem até a questão do tempo, né? Então, essa geração, a gente estava conversando, diverge muito as informações, né, em relação ao período que compreende Perfeito. essa geração, mas tem ali talvez seja de 95 até 2010, você Perfeito, diria? perfeito. Então, são pessoas aí que estão com Com seus 20, 25, de 20 a 20, digamos, 20 a 30 anos de idade, praticamente. de 20 a 29, 30, né? Ou seja, são pessoas que estão na universidade, mas também Isso. estão no... Já estão inseridas no mercado de trabalho Né? também, ou estão iniciando uma carreira, né? Uhum, uhum. E estão justamente Hum. por causa disso, essa entrevista que você falou, que alguns pais estão indo juntos com seus filhos, né? Você tinha até um comentário sobre isso, Eu né? tenho um comentário. Meu pai me levou para uma entrevista. É mesmo? Eu não tinha nunca. carro, não tinha veículo e era longe, ele me levou até lá. O que acontece, eu vejo, Samuel, que você é jornalista, você sabe disso, uma informação, às vezes, ela precisa ser revisitada por outros ângulos. Não E ser é? contextualizado. Ela ser contextualizada também. O que eu acredito é o seguinte, veja bem, no âmbito organizacional, as empresas estão mais humanizadas. Tá. Hoje em dia, as empresas elas têm uma visão mais holística de mundo, elas estão mais humanizadas, elas têm uma tendência de investir em estratégias de EDI, equidade, diversidade, inclusão, qualidade de vida, bem-estar. Veja só, na década de 80, em 1983, um jovem serelepe como eu, com 18 anos de idade, precisou fazer uma entrevista na Gurgel, antiga empresa Gurgel, né, que ficava em Rio Claro. Uma empresa, primeira empresa do Brasil que fabricava carros eletrônicos, carros elétricos, me desculpa, como a Tesla hoje, olha. A gente está falando de 1983. Eu fui fazer uma entrevista nessa cidade. Meu pai foi comigo. Pegou, colocou seu filho, levou até a empresa. Uhum. Logicamente que ele não passou da portaria. Claro. Naquela empresa, só entrava dentro da empresa quem ia fazer a entrevista. Hoje em dia, não. As empresas deixam os pais entrar. Então, você faz um cadastro. Isso para mim é novidade, junto, viu? lógico, as pessoas podem entrar junto. Até a recepção. E, consequentemente, acredito eu, que a equipe de seleção de entrevista pode até deixar um pai entrar dentro da entrevista. Isso vai muito de empresa para empresa, tá? É mesmo. Vai muito de empresa para empresa. Não significa que o jovem chegou lá e falou, eu quero entrar com o meu pai dentro da sala de entrevista, porque senão, eu acredito que tem aí um ruído aí, muito grande. Certo. Que você, como jornalista, poderia fazendo uma pesquisa, apurar mais isso. Sim. Porque a notícia chega para a gente desse jeito. Jovens estão indo para a seleção com seus pais. É assim que chega. Mas ir para a seleção com seus pais significa que eles entraram dentro da entrevista, da sala, ou chegaram até a empresa com seus pais foram recebidos, ficaram na recepção. A gente precisa checar tudo isso. Lendo isso num primeiro momento, eu entendi que a pesça ficava na recepção aguardando. Não, aguardando é normal, é uma coisa normal. Porque se eu for numa empresa acompanhado de alguém, primeiramente, eu tenho que me identificar. Eu tenho que mostrar meu RG, eles tirar uma foto. Você veio aqui hoje de manhã na empresa, só você fez essa identificação. Eu entrei porque sou o seu convidado, não é verdade? Mas algumas empresas, se você está junto com alguém, essa pessoa não fica mais ali no estacionamento. Ela entra até a recepção também. Eu acho bacana, na verdade. Isso é uma maneira humanizada de atender um ser humano, né? Claro, uma pessoa, com respeito, né? mínimo. Com todo respeito. Sim, claro. E justamente pelas estratégias de equidade, diversidade e inclusão, nós sentimos isso até na portaria da empresa. Tá. O que eu acho... Agora, e sobre isso do pai ligar para reclamar pelo filho?
Porque isso o que eu vi também são recrutadores, pessoal de RH reclamando sobre isso, pontuando isso. Pontuando que os pais entraram em contato no Departamento de Recursos Humanos para falar sobre seu filho. Para reclamar pelo nós filho. Nós temos uma tendência dessa geração anterior, né, a geração Y, e também da geração X, que é a minha geração, de defender, de proteger demais seus filhos do mundo. Okay. Então, por isso que eu até falei, seria um problema da geração X? Sim, isso eu vejo não como problema da geração Z, mas sim da geração Y e X, que tem filhos. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Veja bem, tudo isso, posso contextualizar primeiro, historicamente, isso? Sim. Tudo isso surge numa pesquisa de 1970 de Erik Erikson, um psicólogo alemão, que tinha uma pergunta. Como o mundo vai ser reconstruído pelos jovens depois da Guerra Mundial? Então, a partir de 1945, o mundo ficou destruído. E ele fez uma grande pesquisa de 1945 até 1965 e definiu que a geração que veio depois da Segunda Guerra Mundial, ele deu um título para essa geração, Baby Boomers. Por quê? Os bebês que nasceram, não é verdade? Depois do advento da bomba atômica. Baby Boomers. Certo. E como que reconstruíram o mundo? Como é que foi essa geração? Foi uma geração que teve que, a duras penas, reconstruir o mundo. Criar regras, criar normas de conduta, criar processos novos. Então, é uma geração muito dura, muito rígida. Compreendeu uma nova era. Uma nova era. Que se iniciava, né? E aí, sim, começou o estudo do desenvolvimento humano a partir dessa geração, Baby Boomers. Como é que foi a outra, então, a geração X, a partir de 1965? Filhos, né, dessa geração Baby Boomer. Eu sou filho de um Baby Boomer. Meu pai nasceu em 1945, justamente, em 1946. Tá. Então, eu sou filho. Aí é uma geração que já pegou um mundo reconstruído, porém um mundo em crise. Aí você vê os hippies, movimento hippie, anarquismo. Então, toda uma geração que ficou em conflito com aquilo, com essa rigidez do mundo. Eu não quero seguir regras. E o primeiro conflito se deu aí. Eu não quero seguir o que o meu pai e a minha mãe impõem para mim. Isso é muito importante aqui, tá? Onde começa o conflito. E parece um traço comum que é de contestação, De contestação. Que é um traço comum para toda geração, talvez. Rebeldia. Rebeldia. Então, aí, historicamente, foi lançado esse termo, conflito geracional. Eu não vou seguir o que o meu pai quer, eu não vou seguir o que minha mãe quer, vou quebrar esse paradigma. Porque você falou de uma palavra muito interessante, que é a questão do jovem ser subestimado, né? Subestimado. Porque esse jovem, ele está olhando para o exemplo dentro de casa e não está dando certo. Isso não dá certo. E é o walk the talk, né? Aquela questão, olha, você fala, mas você não faz. Você não é coerente com o que você fala para mim. Esse ponto é importante também. Então, se você não é o walk the talk, ou então o walk the talk é aquela pessoa que faz aquilo que fala, que tem convicção. Eu falo e sou coerente, eu faço. Tá. Então, se você não tem esse exemplo, e isso é quebrado, eu não te respeito. Acabou, né? Eu não confio em você. Porque você está falando para eu fazer, mas você não está fazendo. Você só está falando para eu fazer. Então, o jovem contesta isso. E o jovem quebra paradigma. Ele vai criar a sua própria visão de mundo. A partir do quê? Daquilo que é ok e não ok para ele. Então, eu olho para o Samuel e ele tem um comportamento que eu gosto. Ele é amigo meu. Ok. Eu quero replicar esse comportamento dele. Eu olho para o Samuel, mas aquilo lá não é bom. Não ok. Eu corto. E cada vez mais, isso foi seletivamente sendo o quê? Condicionado. Condicionado nos jovens. E hoje nós vemos isso com mais rapidez. Nessa nova geração, na geração Z. Por quê? Porque ele tem um aparelho na mão dele aqui,
que dá muitas informações para ele, de ok e não ok. E muito rápido. E ele faz um search muito rápido disso. Ok, não ok, ok, não ok, ok, não ok. Aí ele entra para o mundo real e ele faz a mesma coisa. Implicitamente ele está aqui. Nossa. Ok, não ok, ok, não ok, ok, não ok. Ele entra numa empresa e ele fala assim para o chefe, ok, não ok. Quero ou não quero. Tudo se torna bastante Muito cada vez descartável. descartável, volátil, rápido. Edson, vamos avançar em razão do nosso... É um papo que daria para seguir 2 horas conversando sobre isso. Mas eu quero fazer as perguntas aqui do pessoal que mandou. E aí eu vou te pedir para a gente sintetizar aí as respostas, para a gente conseguir fazer todas aqui. Tem uma que é o seguinte, para além da época que nasceram, né? Quais características básicas definem a geração Z? Essa é da Grazi Garbuia. Geração Z é uma geração inconformada, uma tendência de ser inconformada, quebrar padrões, uma geração que se valoriza muito, que tem um alto valor de si, que não gosta de trocar o seu tempo por um salário. O que a gente tem a aprender com essa geração e o que realmente eles estão... que isso depende de uma análise mais aprofundada, mas o que a gente teria a aprender com essa geração? Eu acho que um senso eu admiro muito a geração Z pelo senso de liberdade que ele tem, das escolhas que eles fazem. Eu disse isso numa palestra outro dia, Samuel, para um grupo de líderes. Desacelerem. Se eu tivesse que dar uma dica para você, líder, desacelera. Nós estamos vivendo num mundo de alta competitividade, de estresse constante, de tensão constante. E essa geração ela vem para ensinar o seguinte para a gente: olha, calma, menos é mais. Vamos andar de bicicleta. Não vamos comprar um carro, não. Vamos andar de bicicleta em grupo. Legal. Você entende isso? Andar de bicicleta a gente aproveita mais, a gente curte mais. E olha que bacana. Mas em grupo você me pegou agora. Não, porque não eles têm uma tendência de serem individualistas. Mas eu quero dizer que quando eles acreditam em algo, eles fazem diferente. Tá. Sabe? Então eu diria o seguinte: eles vão comprar uma bicicleta, não vão comprar um carro. Entende? Eles não vão construir uma casa, eles vão alugar um flat. Eles vão alugar um Airbnb para poder viajar, para poder conhecer, para poder se deslocar. Eles vão ser aqueles alunos que não leem um livro, mas que assistem um vídeo que fala sobre o livro, se eles gostarem, porque eles querem ter essa informação. Então, a maneira de ensinar esses alunos e a maneira que eles assimilam o aprendizado é diferente. Você tem que estimular. Então, se eles não leem e não escrevem... Olha, escrever é um sacrifício. Eles estão acostumados a digitar. O que me parece legal é que é uma geração que já tem bastante... Tem dados, assim, tem exemplos para se apoiar e poder fazer escolhas que, de repente, podem ser mais interessantes, podem ser melhores. Mas também não existe uma garantia sobre isso, né, em relação a essas escolhas, né, de olhar... eu não sei como que é para eles a questão do fracasso, por exemplo, chegar àquela ideia que todo jovem tem de, quando chegar aos 30 anos, tá estável, certo. Né, a vida deu certo. Eu acho que essa questão da modernidade líquida, do medo líquido do Bauman, né, do filósofo Bauman, que nos diz que o futuro é incerto, né, que todos terão medo do futuro. Isso é inerente do ser humano. E tem uma... Eu acredito que eu tive medo do futuro, você teve medo do futuro. Geração X aqui e a geração Y aqui, XY, né? Nós tivemos medo do futuro. O futuro é incerto. Agora, interessante perceber esse movimento dessa geração no que diz respeito ao quê? A contestação das normas, a contestação das regras. E, por outro lado, eu vejo jovens da geração Z se esforçando muito, Samuel. Tá. Eu conheço Mesmo no mercado de trabalho? Sim, eu conheço um jovem que para pagar a faculdade dele,
vende trufa no semáforo. Cê- Então, olha isso. A gente não pode rotular que todos os jovens são iguais. Claro. Existem jovens da periferia, né, que têm um pensamento diferente de um jovem de classe social mais elevada. Existem jovens hoje que são líderes de comunidades. Isso é verdade. Então, olha, não podemos rotular uma geração inteira e dizer, essas são as características. E outra coisa, eu vim com a Liliane, minha esposa, que está aqui junto conosco, lendo esse tema, porque eu também sou curioso, e se apontam mais aspectos negativos do que positivos. Eu falo assim, isso são rotulações, são julgamentos. São. Não é? São, é verdade. Seguindo nessa linha aqui do trabalho ainda, tem uma pergunta aqui que chegou num outro episódio, mas ela faz mais sentido agora, eu resgatei, que é do Júnior Soares. Ele pergunta assim, ó, por que a nova geração parece não querer trabalhar? As redes sociais afetam de alguma forma a decisão? Isso eu vou te dizer de uma forma assim, do ambiente de trabalho, tá? Eu vou te falar que existem ambientes de trabalho que propiciam, na dose certa, a tensão e a motivação. Tudo bem? O que acontece aqui? Se eu tenho uma tensão, uma demanda alta, mas eu dou recurso e dou motivação, ok, eu me engajo. Eu estou engajado no trabalho. Agora, se eu tenho demanda alta, baixo recurso, baixa motivação, qualquer pessoa irá se desmotivar no trabalho. E não apenas os jovens da geração Z. Então, qualquer pessoa fica desmotivada no trabalho se ela não tem desafio e recompensa. Tem um gráfico muito bom que mostra isso, né? Que é a questão do desafio e de estar alinhado com as habilidades. Com as habilidades, né? E também a demanda e também o recurso no trabalho, né? Sim. Tá bom? Motivação e tensão na dose certa. Não é uma característica típica apenas da geração Z. Ok. É do trabalhador moderno. Tá? Tem uma outra também aqui que é como estimular no trabalho a geração que muitas vezes não quer um cargo de liderança ou não quer crescer. É do André Pontes. Você concorda? Ela não quer um cargo de liderança? Não é a geração. Tem pessoas que não querem cargo de liderança. Não é próprio dessa geração. Tá? Existem pessoas que têm propensão a serem líderes e outras não. É uma questão de perfil. Indiferentemente da geração que ela ocupa. Tá. Talvez isso venha baseado na experiência da pessoa, né? Essa pessoa está ali vivenciando isso. Do próprio estilo, da própria personalidade da pessoa. Existe um estilo mais propenso a ser líder. Mas essa percepção, que para mim, essa pergunta vem da experiência dessa pessoa, da percepção dela ali em relação aos liderados. Né? Ele tem essa percepção. Então, aí chega dessa forma, como um traço, como um comportamento. Dá para a gente cravar que é isso? Mais uma vez eu digo assim, vai muito do papel do líder frente à geração Z. Vai muito do papel do professor frente à geração Z. Vai muito da autoridade de quem está à frente da geração Z para poder estimular essa geração. Tá. Não é? Nós temos líderes hoje no Brasil, inclusive líderes políticos que são da geração Z. Estão indo muito bem. Verdade. Eu queria que você falasse de um ponto que para mim pega bastante, Edson, que é o seguinte, porque a pessoa fala aqui se as redes sociais afetam de alguma forma. E depois eu fiquei pensando nessa pergunta da seguinte forma. A gente tem hoje muito influenciador aí e tudo mais, e o pessoal está ganhando muito dinheiro com as redes sociais. Será que hoje existe uma influência em relação a isso, de pensar, nossa, eu vou ficar me matando de trabalhar tantas horas aqui para receber no fim do mês esse salário, sendo que na internet o pessoal está ficando rico? Então, agora eu vou falar da minha geração, para comparar com essa pergunta aí. Na minha geração, é assim, poxa, eu vou trabalhar tanto, estudar tanto, e um jogador de futebol ganha milhões? Então, só mudou o quê? Mudou a época, mas o interesse continua o mesmo. E aí existe o sonho de ser jogador de futebol. Lógico, não é? Então, hoje, essa geração quer ser influencer, youtuber, porque ganha milhões. Não é? E na minha época, eu queria ser jogador de futebol, queria ser artista de cinema. Só mudou o quê? Mudou
À época, o sonho continua o mesmo. Mas esse sonho é uma ilusão. Não é uma ilusão, não, Samuel. por exemplo, ele é possível. Mas se tornar um influenciador, ganhar milhões, a gente sabe, assim, sei lá, 1 a cada 100 mil pessoas. Mas existe essa possibilidade no mundo, não existe? Mas você não acha que isso, de repente, tá... Não, existe. Mas você acha que isso Eu não fui. Não fui. Nem eu. Mas assim, você acha que um jogador e nem um artista. Mas você ainda tem possibilidade de ser um influencer, eu já tô velho. Já. Não, mas assim... Mas, Edson, você acha que isso influencia? Assim, a pessoa olhar para a rede social e falar, nossa, comparar com a vida, claro, assim, sabe? Claro, isso sempre foi uma influência. Quem não quer ser mais e melhor do que é? Então, falar que a geração Z tem uma tendência de, porque está na rede social, ver um influencer e querer ser um influencer, eu também, quando eu assistia televisão, eu falava, eu quero ser aquele artista lá, eu quero ser o jogador de futebol, eu quero ganhar mais. É uma ambição do mundo, né? É uma ambição do ser humano. Agora, uma coisa que precisa ficar clara aqui, isso sim eu concordo com você. Num ponto de... A gente precisa encontrar aqui os pontos de convergência em opiniões que são diferentes, né? Isso é dialética, né? Concordo com você. A rede social está sem filtro. Né? Então, assim... informações cada vez mais superficiais, cada vez mais rasas, rápidas e sem filtro, totalmente sem filtro. E essa geração, ela consome muito esse tipo de informação. Isso sim. Então, não ter filtro é o grande problema. Não ter um filtro. Não é censura, pelo amor de Deus, não estou falando censura aqui, tá? Mas eu estou falando que não existe filtro. As redes sociais aceitam qualquer informação. Foi aquilo que eu te disse. Samuel, você como jornalista, checar a informação do pai entrando junto com o filho na entrevista, até onde foi essa informação? Porque chega pra gente desse jeito. Chega rasa. Os pais estão indo com os seus filhos nas entrevistas. Tá bom, mas e qual é o problema disso? Ir com o filho na entrevista. O meu pai também foi comigo. Ele só não entrou dentro da empresa. Ficou no carro. Então, eu acredito assim... checar a informação do começo até o fim. Isso sim, os jovens não têm esse filtro hoje. Eles não têm esse senso crítico. Isso é uma coisa importante. Eles não têm um senso crítico para saber o que é certo e o que é errado. Eles aceitam tudo. E tem um ponto importante também que tem relação com esse comportamento nas redes sociais. Eu queria lembrar a sigla, mas eu esqueci, que são as lives. As lives de pessoas no TikTok, como se elas fossem um personagem. Já viu sobre isso? E elas ficam ali esperando estímulos de quem está assistindo para ela fazer uma determinada ação. E isso as pessoas relacionam também com a precarização do trabalho. Ou seja, é mais fácil a gente ficar aqui. E elas nisso passam horas... fazendo... Aqui eu esqueci o nome da sigla, não sei se vocês lembram aqui, gente, desse... Você lembra, Juliana, dessa sigla? Mas, enfim, então essas lives, elas também mostram um problema estrutural, algo que... NPC. As NPCs, perfeito. Inclusive nos videogames tem muito isso, essas interações, mas exatamente, com os NPCs do videogame. Como se ele fosse um personagem. Como se fosse um personagem real, no mundo real, simulando isso. Exatamente. Né? Então você vê o metaverso, você vê as NPCs, você vê essa era digital, assim, o ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT vai mudar o mundo em 1.200 dias. Aquilo que se levou 1.200 anos na escrita antes de Platão, a Sócrates, dos grandes filósofos, agora nós vamos ver uma grande transformação no mundo em 1.200 dias. E já passaram-se apenas 400, hein? Imagina como que vai ser essa transformação. Foi no final de 2022 que surgiu, né? Então, aí você vê, eu acho que tudo vai mudar. Eu acho que o trabalho vai mudar. Então, não é a geração. Mas o trabalho em si vai mudar. E ela está contribuindo, talvez. Ela está contribuindo, lógico. Ela está inserida totalmente nesse âmbito, nesse momento histórico do mundo. Ela está mais consciente também, politicamente falando, socialmente? Eu acredito que essa geração ela sofre a maior pressão. Então, A maior pressão, porque, veja bem, existe uma exigência muito grande. A gente colocou muita expectativa. Na futura liderança do mundo.
E nós estamos com uma liderança muito defasada mundialmente falando, tá? Nós não temos exemplos de grandes líderes hoje, Verdade. Samuel. Verdade. Então, há uma expectativa muito grande, se cria uma expectativa muito grande na geração Z, como sendo a grande solução daqui a 20 anos. E você olha para o jovem, e se olhava para o jovem assim antigamente também. Nossa, mas esse jovem vai ser o futuro presidente? Ele vai ser o futuro CEO daquela organização? Ele vai ser. Mas o mundo vai mudar até lá. E ele vai estar preparado para receber isso. Porque ele está vivendo esse mundo que eu não vivi, que você não viveu, mas ele está vivendo agora. Uhum. Ele está estudando, ele está sentado na sala de aula. Ele está inserido também no mundo político, social. Legal. E ele vai determinar o nosso futuro, sim. Agora, não criemos grandes expectativas. Porque criar grandes expectativas nos outros não é bom. Uhum. Nós temos que auxiliar esses jovens para que eles sejam líderes. Isso sim. É o nosso trabalho, viu? Da nossa geração. Sim, e sim. não ficar protegendo. Não ficar ligando para a RH e falando assim, viu? Olha, meu filho foi assediado, meu filho se sentiu frustrado. Eu acho que a culpa é dos pais, sim. dessa geração, e nós temos que estimular os nossos jovens a serem cada vez mais e melhores, sim, mas sem depositar grandes expectativas neles, sem muitas cobranças. Eles vão ter que desenvolver bastante autonomia, né? Autonomia. Porque chega num ponto que a culpa deixa de ser dos pais, autonomia. Edson, tem mais uma aqui sobre a crítica, né? Se ela tem sido mais questionada, criticada em relação ao trabalho. Não, desculpa. Se essa geração é mais questionadora e mais crítica que as anteriores em relação às condições de trabalho. Você acha que eles estão mais eu acredito que atentos? Eu acredito que depende muito do contexto socioeconômico e econômico em que um jovem da geração Z esteja inserido. Como eu te disse, um jovem da periferia, ele tem pensamentos, ele tem crenças, valores diferentes. Né? O mundo que o cerca é diferente de um jovem de outra classe social e econômica. Tá? Veja bem, ele tem menos proteção, ele é mais vulnerável. Então, o que acontece? Esse jovem pode se dedicar mais, pode se esforçar mais, ou pode, ao contrário. Da mesma forma, um jovem de uma classe social mais alta, tudo bem? Protegido pelos seus pais, totalmente amparado, que não tem dificuldade econômica, não sente a vulnerabilidade social, ele pode se desinteressar. Ele tem tudo na sua mão. Mas isso é uma questão histórica, não apenas desse contexto da geração Z. Tá. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim e isso não vai mudar. Então, o que eu digo é o seguinte, não adianta nós criticarmos os jovens. Nós temos que dar condições para que os jovens encontrem o seu caminho. Nós temos que estimular propósito, nós temos que estimular planejamento, nós temos que estimular protagonismo para esses jovens. Tem um ponto aqui legal que eu queria também colocar na mesa, Edson. A sua área é conflito geracional mais relacionado ao organizações. Ambiente organizacional, né? Mas acho que um ponto que apareceu aqui que é importante, queria te ouvir, uma pergunta enviada por um jovem de 19 anos, que é o Matheus Niedo. Por que nós da geração Z temos tanta tendência a adiar as responsabilidades afetivas? Eu achei esse ponto muito bom, cara. Isso daqui, olha, eu vou te dizer assim, eu ouvi tantas entrevistas, estudei tanto sobre isso. É uma questão muito delicada, né? Da afetividade, do afeto dessa geração. Sim. Então, nós vemos hoje uma tendência, eu vou falar aqui, usar a expressão meninos e meninas, tudo bem? Com muito respeito aqui, tá? Dos meninos dessa geração, evitando as meninas. Evitando? Evitando.
Tá. As meninas, elas se tornaram mais emancipadas. Elas se tornaram mais donas de si. Talvez até pelo movimento feminista, né? Pelo movimento de suas mães no empreendedorismo. Nós vemos hoje mulheres inseridas em altos escalões, né? Nas organizações, com seus próprios negócios, né? Então, a mulher, ela teve uma emancipação, uma força, um empoderamento muito grande, né? E eu sinto isso, né? Nos meninos, né? Com muito respeito, com muito carinho, aos jovens, né? De manter um certo distanciamento por receio mesmo, de se aproximar das meninas. As meninas estão muito fortes, né? E eles sentem-se acuados de uma certa forma. Então, essa questão da afetividade, da aproximação na relação, das relações, sim, é um ponto importante a ser questionado hoje em dia, viu, Samuel? Eu estava ouvindo um podcast, um episódio no podcast da Folha, até para a gente conversar, e ali eles falam também se essa geração Z é mais conservadora, sabe? Até nos costumes, né? Nesse comportamento. E parece que ali tem algo que fala sobre que as mulheres, né? As meninas, elas estão mais progressistas. Isso. Elas são mais progressistas. Né? E os meninos estão mais recuados. E eles estão mais conservadores, ali dizia. E assim, eles têm receio de se relacionar, de escolher errado. E aí tem uma frase que eles colocam que é bastante impactante até, que de um jovem que tem entre 20 e 29 anos e que ele diz que o feminismo, por exemplo, ou termos como masculinidade tóxica, perfeito, não servem de nada, não estão servindo de nada e só vai prejudicar futuramente. É exatamente isso que eu te disse, né? São 3 questões que o jovem sempre coloca na sua mente. A primeira, quem eu vou ser no futuro? Ou o que eu vou fazer? Né? A segunda questão, quais valores, quais princípios vão nortear a minha vida? O que eu vou valorizar realmente? O que é que vai fazer sentido para mim? Aquilo que eu te falei, ok, não ok. E o terceiro, qual será a minha escolha sexual? Você pode ter certeza disso. Um adolescente, a formação do caráter é na adolescência, tá? Então, esse jovem está pensando nisso. O jovem que tem aí dos seus 12 até os seus 18 anos de idade, ele está formando o caráter dele. Ele está ali, ó. Quem eu vou escolher para ser meu parceiro ou minha parceira, o que eu vou fazer e o que é que eu vou valorizar nessa vida aqui. Então, são questões de todos os jovens. Agora, sim, há uma sensibilidade maior nesse ponto que você tocou aqui. Do comportamento hoje da mulher e do comportamento dos homens, tá? Houve muito machismo, masculinidade tóxica durante muitos anos. Né? O homem foi o grande opressor, o grande dominador das mulheres durante muitos anos, historicamente, socialmente, e a mulher inverteu o paradigma, da década de 70 para cá. Esse movimento começou... Na realidade, começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando a mulher foi inserida no mercado do trabalho. Começou ali. E ela ganhava metade ou 1/3 de um homem. Por quê? Um homem tocava uma máquina sozinho. E, de repente, precisava de 2 ou 3 mulheres para fazer o mesmo serviço de um homem. E o que os... que os capitalistas faziam? Dividiam o salário de um homem para 3 mulheres. Olha que coisa absurda, né? Sim. Então, durante muitos anos, a mulher, ela fincou essa bandeira. E as meninas de hoje, né, que estão com 20, 25 anos de idade, elas beberam água dessa fonte. De mães empreendedoras, de mães que tocam uma família sozinha, de mães que hoje não precisam, né, nem de um homem para poder aí se sustentar, ou para poder gerar filhos. Você sabe do que eu estou falando e todo mundo sabe. Então, as mulheres, elas vincaram sua bandeira. E os homens ficaram mais retraídos. E você diria que eles pararam
no tempo, assim? Eles não acompanharam essa evolução? Eu digo que sim. É? A minha opinião pessoal, tá? É uma opinião pessoal minha, tá? Pela minha perspectiva de vida, pelo que eu vejo todos os dias. Uhum. Então, eu vejo os jovens, os meninos, um pouco mais, isso que você disse, um pouco mais conservadores, céticos, esperando o movimento da jovem de vir a um encontro, e se não vier, tá tudo bem também, sabe? Ele não vai dar o primeiro passo. Isso não é generalismo, uma generalização. É claro que em toda regra tem uma exceção. Mas há uma tendência sim, Samuel. Há uma tendência sim. Dessa pergunta aqui é muito interessante, é objeto de estudo também científico, Essa tá? pergunta é muito boa, realmente. Muito Chegou boa, realmente. por Muito um boa. jovem. Até agradecer o pessoal que mandou pergunta pra gente, o pessoal que tem participado. Queria aproveitar também para agradecer aqui os nossos patrocinadores, então, o pessoal que está com a gente aqui no SamuCast, empresas aí como a Escola Cássia Amarela, de Educação Infantil, a Construtora Bandina, lá de Valinhos, a Elisana e os Certificados. Muito obrigado, gente, pela confiança, né? E agradecer também ao meu amigo, o Éder Pessoa, que adotou esse episódio para chamar de seu, de meu, de nosso. Edson, a gente está encaminhando já para o final aqui e tem um ponto importante de um comentário que eu ouvi uma vez de uma mulher 60 a mais. 60 a mais. Ela, a percepção dela sobre esse momento que a gente está vivendo é que a mulher, ela está munida de ferramentas, não agora. Ela vem se municiando, né? Exato. Corretamente. Exato. Tanto por questões assim de ser de ter dentro de casa, e aí eu não estou falando que isso está certo, tá, gente? Aquele papel de que cuida de todos, né? Cuida dela, cuida do marido, cuida do filho. E ela, esse autocuidado, ela foi buscar ferramentas que existia um preconceito antigamente, né? Por exemplo, terapia. Né? Então, o homem ele tinha um preconceito em relação a isso que levou um tempo para ser quebrado. Então, a percepção dela é de que a mulher tem ferramentas que o homem hoje está capengando aí para conseguir. Então, ela está, digamos assim, de uma maneira muito... Ela está mais preparada psicologicamente do que o homem. Perfeito. Porque o homem... Existia um preconceito, deixou tudo isso para trás. Você concorda com essa? Eu concordo. É um ponto bem... A minha dissertação de mestrado foi Mulheres Líderes no Brasil. Entrevistei 25 mulheres dos 5 estados, das 5 regiões do Brasil. E as mulheres, elas são mais comunais e os homens são mais agênticos. Agênticos, né? Os homens sempre tiveram essa tendência de serem mais agênticos, ou seja, agentes de mudança. Tá. E as mulheres sempre tiveram uma tendência de serem mais comunais, de comungar mais, de agregar mais. Porém, a mulher pegou esse papel de agêntica para ela também, de ser agente de mudança. Por outro lado, o homem não pegou o papel de ser comunal, de comungar as ideias, ele continuou no papelzinho dele de agêntico, digamos assim, tá? E o sentimento que eu peguei nessa pesquisa, nessa grande pesquisa com líderes mulheres, eu tenho que dar conta de tudo. Isso é uma frustração para a mulher moderna, ter que dar conta de tudo. Ela não consegue dar conta de tudo. Não é? Então, a sensação de que se ela é boa como líder, ela deixa de ser boa como mãe, por exemplo. E ao contrário seja, também. Tem que equilibrar todos os pratinhos. Que é o double bind, que a gente fala, o duplo vínculo emocional. Ou se eu sou boa como mãe, tô dando conta dos meus afazeres, da minha vida pessoal, eu não sou tão boa como líder. Então, existe aqui algo implícito, uma falsa crença implícita na mulher, historicamente, de que ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta dos afazeres domésticos, e ela vive em busca do companheiro ideal, que abrace tudo isso.
Edson, para a gente encerrar numa frase, Tá. o que é sucesso para você? Sucesso é você ter a consciência de que você se dedicou ao máximo para ser o melhor naquilo que você faz. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samuel. Um grande abraço a todos e todas. Gente, grande abraço também. Gostou? Se inscreve, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima.